Para falar sobre a aprovação da reforma política e também outros temas importantes, o CNT Notícias SP recebe hoje o deputado federal do PSDB, Wanderley Macris. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite, Simone. Boa noite a todos os telespectadores do CNT Notícias. É um prazer muito grande poder estar aqui para prestar conta do nosso trabalho. O deputado foi um dos parlamentares que votou contra o fundo eleitoral. O porquê desse posicionamento? A gente tinha muita segurança para saber que esse Congresso Nacional que está aí não ia fazer a reforma que o Brasil precisa. Por que isso? Porque é um Congresso viciado, é um Congresso que nasceu e foi eleito dentro de uma lógica que nós estamos vendo aí, Lava Jato, comprometimento, partidos como essa associação do PT com o PMDB que construiu essa realidade do Congresso de hoje. Esse Congresso jamais faria uma reforma que o prejudicasse. Portanto, a reforma que o Brasil precisa não foi feita. Foi feito aquilo que foi possível dentro de uma perspectiva que eu diria assim, avanços muito pequenos em relação ao necessário. Nós do PSDB defendíamos uma mudança mais radical, uma mudança onde o voto distrital misto fosse implementado, uma mudança onde tivéssemos, e como eu defendi, por exemplo, o custo de uma campanha diminuído, onde no voto distrital você faz diretamente a relação de um distrito bem menor para você trabalhar como candidato, onde você tem que prestar contas àquele mesmo eleitorado. Maior com o eleitor, muito mais proximidade com o eleitorado. Então, essas teses mais importantes, mais aprofundadas, não foram votadas. Mas houve algum avanço? Houve. Por exemplo, nós acabamos com a coligação proporcional a partir de 2020. Não foi possível fazer para agora. A gente queria para agora também. Porque nós temos temos 30 partidos no Brasil hoje. Nenhuma democracia se sustenta com isso. Não é possível. Muitos partidos, é muita negociação, é muita conversa que precisa ter. Não é possível. E aí as coisas se transformam muito num balcão de negócios. Então, você quando trata com 8, 9, 6, 7 partidos, você trata com lideranças dentro desses partidos, um projeto de gestão compartilhada, um projeto de ideias, de propostas, de temas que você discute com esses partidos. Dá para fazer uma coisa muito mais elaborada, mais republicana. Hoje não. Hoje a lógica é do toma lá da cá. Isso não ajuda. Então a reforma que a gente queria não foi possível. Então foi votada a proibição de coligações proporcionais a partir de 2020, portanto, vereadores e prefeitos da próxima eleição já não poderão não poderão se associar mais em partidos. Cada partido vai ter que ter a sua chapa, eleger seu vereador, seu prefeito, etc. Então, isso foi votado. E outra coisa também foi a cláusula de barreira. Essa também é importante. Vai valer a partir de agora. A gente queria já 3% a partir de agora em 9 estados para o partido existir. Não é? Não foi possível. Foi uma negociação de 1,5%. E vai ser progressivo. 1,5%, 2%, 2,5%, 3% até 1930. Então, lá em 1930 que nós vamos conseguir chegar onde a gente devia ter chegado agora. Então, veja, foi uma reforma possível, não foi uma reforma necessária para o Brasil de hoje. Mas, enfim, alguns passos foram dados. É claro, essa questão do financiamento de campanha, eu votei contra o financiamento público, achava que devia ser financiamento privado com regras, não esse financiamento privado que provocou Lava Jato, Petrobras, essa malandragem, essa corrupção toda, mas com regras bem definidas, onde teria limite de contribuição para as empresas, onde você tivesse um sistema de controle mais efetivo, tudo era possível fazer, não é? Mas enfim, fui voto vencido, prevaleceu por 14 votos a mais só, quase que não foi votado, o financiamento público. Vamos tentar ver se a gente consegue. Vai ser talvez uma experiência interessante, porque a população vai ter que ficar mais atenta, porque é dinheiro público, né? Então precisa ficar mais atenta nesse processo de fiscalização dos recursos. A população está muito descrente, né? E descontente aí com o sistema representativo no país. Nos próximos dias, a Câmara deverá votar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O senhor acredita que dessa vez a denúncia será aceita pela maioria dos parlamentares? Eu acredito que não será. Essa é a minha opinião. Eu tenho a impressão que o presidente tem uma articulação de maioria dentro da Câmara Federal. E vai conseguir Para você apresentar a denúncia, nós somos em 513 deputados.
precisa 308 votos, 342 votos para poder abrir a denúncia. Então, esse número de votos o presidente não deixa chegar e, portanto, ele tem maioria para poder barrar essa denúncia. Mas o deputado é a favor dessa investigação? Sou a favor, como fui na primeira vez, não é? Eu tenho impressão, eu conheço Michel Temer e tal, mas eu acho que assim, quer dizer, se as pessoas não devem, deixa investigar, não é? Vai lá, é uma oportunidade, inclusive, de se defender. Não tenha dúvida. Não é possível você, vamos dizer, de repente se negar a ser investigado. Quer essa resposta, né? E exato. precisa. Agora, o meu partido, por exemplo, apoia o governo. Nós estamos já numa fase onde o que tinha que ser feito já foi feito, talvez falte algumas coisas ainda. Nós, do PSDB, o meu partido PSDB, nós decidimos apoiar a cassação da presidente Dilma, no impeachment, e não íamos lavar as mãos. Eu acho que seria uma irresponsabilidade. Então, nós apresentamos um plano, uma proposta, uma pauta e dissemos ao presidente Temer, nosso governo nós não governamos o Brasil. Quem governa é o PMDB, é o presidente Temer. Mas nós queremos ajudar a transição. Nós temos um período de transição para chegar até 2018, que já é o ano que vem, e entregar o Brasil melhor para um presidente eleito, não é? O que é esse Brasil melhor? A gente controlar a inflação, está controlada, ela estava em quase 11%, está agora em perto de 4%. Está caindo gradativamente. Gradativamente. Os juros caindo, estava em 14%, já está em quase 7%, vamos fechar o ano com 7%. Nós estamos a aprovar uma lei, uma emenda constitucional que votamos e aprovamos e apoiamos para estabelecer teto de gastos, ou seja, o Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada, apenas a inflação do ano anterior. Nós tínhamos compromisso de votar uma reforma trabalhista. Votamos a reforma trabalhista, foi aprovada. É um passo importante na relação capital-trabalho, de modernidade da relação trabalhista, isso foi votado. E a Previdência, que não foi votada ainda, e a tributária. Então, faltam essas duas reformas. Não sei se o presidente terá condições de votar a reforma previdenciária, mas, enfim, acho que é uma reforma necessária, tem que fazer também. Mas, enfim, o que tinha que ser feito, nós fizemos. Nós já estamos passando agora por uma fase de transição já para a eleição. Nós estamos já quase no fim do ano, passando o carnaval, nós estamos em campanha eleitoral para o próximo presidente. Então, o que nós quisemos naquele momento, e o PSDB tomou essa posição, foi ajudar na transição, entregar um Brasil melhor do que nós recebemos depois da cassação da presidente Dilma, e para o presidente eleito, e o povo vai decidir quem é o próximo presidente. Então, e é dessa forma que o PSDB tem trabalhado? É dessa forma que a gente está trabalhando. Temos problemas internos, temos um caso como o caso do Aécio Neves no partido, isso está sendo encaminhado. O Aécio não é o partido é muito maior que ele, não é? Mas ele tem direito de se defender, nós o afastamos da presença do partido e ele vai responder às acusações que foram feitas. Mas, no geral, quer dizer, essa corrupção vertical que nós vimos em outros partidos não existiu no partido. O PSDB é um partido que tem 12 senadores, tem 8 governadores de estado, tem prefeitos de capital no Brasil inteiro, tem prefeitos de mais de 800 cidades, tem vereadores, milhares de vereadores. Então, o partido é muito maior do que o Aécio, é muito maior do que todos nós individualmente. E nós vamos num projeto agora de apresentar uma proposta para o país. Nós temos candidato a presidente da República, teremos candidato, então é isso que está nos aguardando a partir de agora. Bom, agora nós vamos falar de assuntos ligados à região metropolitana de Campinas, deputado. O Consórcio Aeroportos Brasil confirmou no final do mês passado a devolução do Aeroporto Internacional de Viracopos durante a audiência na Comissão de Viação e Transportes. Deputado, de lá para cá, como está essa situação? Qual o caminho a percorrer diante desse problema que afeta diversos segmentos? Olha, Simone, na verdade, essa devolução foi uma surpresa para todos nós, apesar de saber das dificuldades que estava tendo o consórcio, mas preocupou, porque, afinal de contas, o Aeroporto Internacional de Viracopos, para a região de Campinas, para a nossa região aqui, é muito importante. E muitos investimentos foram feitos por setores da iniciativa privada, baseado num projeto de crescimento do aeroporto, capaz de poder dar vazão ao desenvolvimento regional. Muito bem, o que é que aconteceu? A surpresa de que eles estavam devolvendo a concessão. Isso me fez pedir uma audiência pública em Brasília, na Comissão de Transportes, eu sou membro da Comissão de Transportes, e ali nós debatemos. Eu chamei o Ministério dos Transportes para falar, o prefeito de Campinas representado,
a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, também de transportes. Além disso, nós chamamos também o PPI, que é o Plano de Parcerias e Investimento, que é responsável pela questão das concessões em Brasília. Enfim, chamamos lá os assuntos, os próprios representantes do consórcio, que estiveram presentes. Todos os segmentos envolvidos diretamente. No problema. E vamos debater e discutir, para saber o que fazer. Né? Então, a dúvida era essa. Vai devolver mesmo a concessão? Se devolver, o que o governo vai fazer? Vai relicitar? Então, o conjunto desse debate, que foi recente agora, deu o seguinte caminho. O consórcio, me parece, ainda tem interesse em renegociar isso com o governo, tá? Mas o governo está dizendo, nós vamos relicitar, porque foi aprovada uma medida provisória também, a questão de um mês atrás. Mas enquanto não houver essa relicitação, ele também não pode deixar a administração do terminal. Não pode, isso faz parte da negociação, porque eles fizeram investimento lá, o governo precisa fazer, pode ter indenização a ser paga, etc. Aí vai ter feito uma negociação, uma das coisas principais que ficou claro lá é que não vai ter nenhuma dificuldade na continuação da gestão. Até porque a gestão está indo bem, as pessoas têm aprovado, o índice de satisfação do usuário está perfeito, etc. Então, a gente quer manter a qualidade dos serviços de atendimento, não só para o usuário do transporte de passageiros, mas também o transporte de carga, que é muito importante para a região. Mas, de qualquer maneira, vai ter o governo vai fazer uma nova relicitação. Deputado, e quais foram os motivos alegados pela concessionária em desistir dessa concessão? Olha, eles disseram que a outorga ficou muito cara, na verdade foi 3,8 bilhões de reais de outorga, ou seja, tem um compromisso mensal de pagamento. Eles não estão conseguindo pagar. Tiveram dificuldades financeiras na empresa, porque tiveram problemas também com essas denúncias todas. E, além disso, a questão da demanda. Eles tinham uma perspectiva de demanda X e ela não está sendo realizada em função da crise econômica que nós passamos no país. Então, essas alegações. Agora, o risco é do empresário. O risco, quando foi feito, eles fizeram estudo de demanda. Tem que ter essa ciência. Né? Eles fizeram estudo de demanda na época e constataram que tinha essa perspectiva de demanda. Não é? Agora, a relicitação, se for feita, vai ser uma nova base. Uma demanda bem menor, uma outorga talvez muito menor, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Agora, o importante é que não vai ter descontinuidade no atendimento, as coisas vão acontecer, ou por um caminho ou por outro, o aeroporto vai se manter. Você sabe, Simone, que o Aeroporto Internacional de Guarulhos tem um limite de 35 milhões de passageiros ano. Já chegou no limite. Não cresce mais, não tem como crescer mais o aeroporto de Guarulhos. E o de Congonhas também. 18 milhões de passageiros ano, já está no limite, não tem mais. Então o caminho vai ser realmente Viracopos. Uhum. E o trem intercidades? Está perto de se tornar uma realidade? Eu creio que sim. O governador Alckmin tem um projeto que eu, sem dúvida, acompanho com detalhes. Não é de hoje, já é um projeto de mais de 3 anos, que é o trem intercidades. O que é isso? É um trem de passageiros que vai ligar São Paulo, Americana, passando por Campinas, São Paulo, Santos, portanto, é uma linha reta que vai de Americana a Campinas até Santos, passando por dentro da cidade, e outra linha que vai de São Paulo, Sorocaba e São Paulo, São José dos Campos. É praticamente cruzando. a cidade de São Paulo. Se você levar em conta todo esse entorno, quase 70% da população paulista vai atingir. Então, é um projeto, eu tenho o maior entusiasmo por ele e o governador também. E como que está dividido esse projeto? Esse projeto inicialmente será de que forma? Inicialmente, o primeiro trecho seria São Paulo Americana. Por quê? Essa região é uma região muito densa populacionalmente. Então, ela viabiliza economicamente esse trecho e tem uma vantagem, que é a malha já existe. Vai ser compartilhada somente. E a ideia era compartilhar. Por que não aconteceu até agora e ficou parado esse tempo todo lá? Porque as empresas de carga, que eram concessionárias dessa malha, não autorizavam compartilhamento. O que aconteceu? Agora, como a empresa, essas concessões, faltam 7 anos para acabar mais ou menos, o governo aprovou essa medida provisória, apresentou a medida provisória, permitindo a relicitação da concessão. E o governo chamou essas concessionárias que têm interesse em ficar mais 30 anos como concessionária. Falou, tá bom,
você antecipa agora a sua concessão e te dá por mais 30 anos. Aí as empresas concordaram e hoje está já muito avançado tecnicamente. Está sendo feito um estudo de compartilhamento da malha e os dois grupos técnicos do governo do estado e do governo federal, da NTT, estão estudando já para poder fazer a permissão de uso para o estado de São Paulo. Eu estou muito otimista em relação a isso, os governos já estão trabalhando tecnicamente e eu tenho certeza que isso será uma realidade para breve. E é um trem que vai fazer rapidamente, em menos de 1 hora até São Paulo. Você vai cair dentro de São Paulo, aqui da região, e vai pegar toda a malha de metrô, de trem metropolitano. Então, é uma coisa... E hoje, você vê na Europa, por exemplo, você vai em todas as cidades, usa trem. Trem é o caminho natural. Deputado, então agora vamos falar um pouco da saúde, especificamente de Americana. Recentemente aconteceu uma reunião na qual o deputado e demais autoridades estiveram reunidos com o prefeito Omar Najá para tentar traçar aí algumas metas, diretrizes para melhorar essa situação da saúde na cidade de Americana. O que ficou definido nesse encontro? Olha, a Americana é uma cidade que tem algumas dificuldades. Nós tivemos uma gestão bastante complicada antes do Omar Najá, que pegou uma cidade muito conturbada, quer dizer, uma cidade que tinha uma dívida extraordinária, uma cidade falida, eu diria, não é? Então, esse processo se deu de mais de 2 anos já, num processo de recuperação. Eu conversei muito, até o Cauê, meu filho que é deputado estadual, já é presidente da Assembleia, nós conversamos com o governador, ele liberou 3 milhões de reais para fazer o piso. Você vê, nós temos lá um elefante branco parado, um hospital parado praticamente, quase pronto e precisa de investimento. O governador liberou, a concorrência está posta, tenho a impressão que mais algumas semanas já estamos com a empresa ganhadora da concorrência já em obra nesse prédio que estava parado para poder atender o pronto-socorro. São mais de 2 mil metros quadrados de Esse valor de 3 construção. milhões de reais serão investidos nesse pavimento? Nesse prédio novo que está parado, né? A Secretaria Regional de Saúde também está envolvida nesse processo. Nós estamos todos no esforço conjunto, né? E essa reunião teve promotor público, teve representante da Secretaria de Estado, Secretaria de Estado. Então, todos estão envolvidos em buscar alternativas. Então, nós estamos trabalhando muito para isso. Inclusive, o hospital atual que estava deteriorado, são 40 leitos que estão passando por reforma nesse momento, também recursos que nós conseguimos no governo federal. Então, há um esforço conjunto na direção de viabilizar uma solução para esse problema que é tão grave. Você veja que nós já conseguimos agora, emendas parlamentares, 50% das emendas é obrigado agora a investir na saúde. Antes podia investir em infraestrutura, em educação, em segurança, em qualquer coisa. Agora 50% é obrigado a investir em saúde. É um avanço pequeno, mas é um grande avanço. É um avanço significativo para a saúde, que já não tem nada. Bem, chegamos ao final da entrevista com o deputado federal do PSDB, Wanderley Macris. A equipe do CNT Notícias SP agradece a sua presença aqui, deputado, e esperamos poder contar em breve, né, com a sua presença aqui para falar mais sobre assuntos do país, do estado de São Paulo. Muito obrigado, Simone. Quero agradecer muito a você, que já conheço há muito tempo, pelo seu trabalho, pela dedicação e pela competência do seu jornalismo. E agradecer também a CNT Notícias São Paulo e dizer, Simone, que fico muito agradecido e estarei sempre à disposição para poder falar no momento em que for preciso.